Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se
Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você.
Veja-os com clareza. Sinta a alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta a alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir,
viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente?
Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente, ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente, ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você,
a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado.
A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números, visualize os números, acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito.
Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular,
conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá, exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro, é sobre transformação, é sobre liberdade, é sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá, exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação, é sobre liberdade, é sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você,
o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave.
A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números, visualize os números, acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios.
Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números
e perceber que a combinação que você sonhou está lá, exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá, exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor.
Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números.
Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância?
E se enquanto dorme sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se enquanto dorme sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente.
Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva.
Mantenha sua vibração elevada, porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se,
A prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens,
fossem mensagens. Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade.
É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade.
Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade, atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você,
os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza.
Sinta a alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números, visualize os números, acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade. Você já imaginou acordar e descobrir que sua vida mudou completamente? Imagine abrir os olhos pela manhã, pegar o celular, conferir os números e perceber que a combinação que você sonhou está lá. Exatamente como apareceu na sua mente. Ganhar na Mega Sena não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. É sobre liberdade. É sobre poder ajudar a sua família, quitar dívidas, realizar sonhos antigos, viajar, investir, viver com tranquilidade e propósito. Muitas pessoas acreditam que os números são apenas aleatórios. Mas e se você pudesse se conectar com a energia da abundância? E se, enquanto dorme, sua mente estivesse alinhando possibilidades? E se seus sonhos fossem mais do que apenas imagens, fossem mensagens? Antes de dormir, acalme a mente. Respire profundamente. Visualize 6 números brilhando diante de você. Veja-os com clareza. Sinta a alegria como se já tivesse ganhado. A emoção é a chave. A mente precisa acreditar antes que a realidade aconteça. Sonhe com os números. Visualize os números. Acredite nos números. Mas lembre-se, a prosperidade começa dentro de você. O prêmio maior não é apenas financeiro, é a fé inabalável de que você nasceu para viver em abundância. Se for para você, os números virão com clareza. Se for para você, a oportunidade se alinhará. Se for para você, o universo conspirará a seu favor. Enquanto isso, mantenha seu coração grato. Mantenha sua mente positiva. Mantenha sua vibração elevada. Porque quem vibra prosperidade atrai prosperidade.